Olá, todo mundo bem? Finalmente 2021. Estavam angustiados também para 2020 logo acabar? Eu tava demais, vocês não fazem ideia. Mas passamos de ano, estamos aqui, né? Estamos sobrevivendo, mas vamos manter a calma, vamos manter o foco. Enquanto esse negócio não acabar de uma vez, a pandemia não passar de uma vez, enquanto nós não tivermos a vacina, a gente vai continuar mantendo o que é correto, o que é esperado, respeitando, né, as proteções, sistemas de proteções, respeitando o distanciamento, ficando, se possível, mais em casa, tendo mais coerência, né, gente? Para isso acabar logo de uma vez, porque ninguém aguenta mais. E eu quero começar o ano de 2021 dando uma leve recordada do que eu li em 2020. Começou bem, depois parou, depois piorou, depois vou tentar ler de novo, aí deu uma parada de novo. Eu acho que eu não fui a única, né, que manteve um nível de leitura. Mas, apesar disso, meu bolinho aqui não tá tão pequeno. Vamos lá. Vou tentar fazer um vídeo sem cortes. Vamos conversar. A minha ideia é essa, né? Espero que fique bom. Muito bem. Eu vou falar livros que eu fui lendo fora da ordem, tá? De acordo com como tá aqui, porque eu não me lembro muito bem, porque 2020 pareceu, sei lá, 10 anos em um só. Não vou tentar pensar na ordem que eu li, então eu vou só comentar o que eu li. Em 2020 eu li 2 livros da TAG. Eu era inscrita no Curadoria e no Inéditos, por incrível que pareça eu gostei muito mais do Inéditos. Eu jurava que Curadoria fosse meu favorito, não foi. E em 2020 eu li Os Sonhadores, que acabou sendo um conteúdo bem parecido com o que a gente passou em 2020, o que a gente ainda está passando, né? Não sei se muita gente está assinando a TAG. Eu dei uma paradinha, uma respiradinha, porque eu queria dar uma organizada nos meus livros, tem outros que estão ali espalhados, eu queria dar uma organizada antes de continuar comprando e também fazendo parte do clube de assinatura. Os Sonhadores se passa nos Estados Unidos. Surgiu uma pandemia, uma epidemia de pessoas que começavam a dormir e não acordavam de forma nenhuma. E isso foi virando viral, vocês entenderam, né? E tomou conta daquela cidade onde os primeiros casos começaram. Eu vi algumas passagens interessantinhas aqui nesse livro que tinham muito a ver com o que a gente estava passando, né? Sobre muitas pessoas não acreditarem que aquilo realmente estava acontecendo, outras acreditavam que era apenas a mídia querendo ganhar dinheiro. Depois começou a ter uma tentativa de distanciamento, desespero na cidade. Então, muita coisa que aconteceu aqui nesse livro, muita coisa não, mas várias coisas me surpreenderam, porque é muito que a gente estava passando nesse 2020 e ainda está passando. Sem falar que aí eu vou dar um destaquezinho, porque olha só, eu gosto muito da TAG, porque eles têm todo um carinho na forma de preparar, né? Ah, eu lembrei. Eu lembrei, olha que lindo. Lindo pra caramba. Eu lembrei que o primeiro livro que eu li em 2020... Nossa, gente, 2020 foi tão estranho que realmente parece que eu li esse livro em 2018. O primeiro livro que eu li em 2020, tá ali a capinha. Deixa eu pegar essa capa pra vocês. Peraí, essa capa da TAG. E Inéditos, Eu gostei tanto desse livro, tanto, que eu tô fazendo meu pai ler esse livro. Porque eu, assim... eu nunca tinha ouvido falar dele, do Trevor, e eu achei muito bacana a forma como ele escreveu. Ele está escrevendo sobre a vida dele num período muito complicado do apartheid, e mesmo assim ele conseguiu dar um nível de comédia impressionante no livro, umas coisas assim absurdas acontecendo, e a visão dele assim como criança, adolescente, jovem, é bem impressionante. Eu achei ele muito bem escrito. Meu pai tá dando uma enroladinha, ele tá me enrolando para ler. Eu vou colocar aqui, eu tô me acostumando com isso. Eu vou colocar a capa do livro realmente pela TAG, tá? Então até agora temos 2. E o terceiro da TAG que eu li esse ano foi esse aqui. Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Eu vou abrir pra vocês
verem como é que é o zelo da TAG para os livros que eles lançam. Olha só, eu achei maravilhoso. Escola de Contos Eróticos para Viúvas. É um livro muito bacana, porque assim, primeiro porque a gente sai um pouco daquele tipo de leitura americano. Eu tento sair um pouco disso, de tanto de livros quanto de filmes. Eu tento ver conteúdo de vários outros países, seja o ator principal, seja o diretor, seja o escritor, né, o autor, o conteúdo, ou a própria cidade, o local onde se passa. Eu tento fugir um pouco disso, sabe? E ter outras experiências culturais. E foi exatamente isso que aconteceu com esse livro, que eu gostei pra caramba. Conta a história de uma garota, eu não vou lembrar o nome dela agora, que mora numa cidade, mora em Londres, na verdade, numa comunidade indiana, e vai desenvolvendo o livro contando a visão dela, já nascida, na verdade não, já criada ali em Londres, com o ocidentalismo, a visão diferente das coisas, ao mesmo tempo que a família dela e os lugares onde ela frequenta, por causa da família, ainda é muito cultivada através da própria religião. E ela vai se deparando que alguns costumes, por exemplo, como arranjar alguém para casar, tradicionalmente, né, entre famílias, é uma coisa que tem a ver com ela. E ela vai se descobrindo através de oportunidades que ela tem dando aulas. Ela achava que ela ia dar aula para uma turma que queria realmente aprender a ler, escrever, desenvolver, quando na verdade ela se depara com um grupo de viúvas, para esse tipo de cultura é completamente diferente do que a gente está habituado a ver no Brasil, por exemplo, e através desse contato vão nascendo conversas um pouco mais íntimas sobre escrever contos eróticos, o que é um absurdo dentro do absurdo, dentro do absurdo, de genial. Então assim, esse livro, eu gostei pra caramba desse livro e muito recomendo. Um outro livro que eu li este ano, são 3 em 1, tá? Não se espantem, nesse ano eu li só um deles, 2020. Eu li O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. A gente vai, à medida da nossa infância, adolescência, a gente vai vendo muitos filmes de terror, né? Filmes góticos, como Frankenstein, como Drácula, como Médico e Monstro, e passa muito desenho, né? Eu lembro que passava no Pica-Pau também, e a gente tem uma noção de como é, mais ou menos, esse livro. Então, quando eu comecei a ler, eu tinha uma ideia que tinha um médico meio pirado, que fez alguma fórmula mágica e que desenvolveu um ser humano meio estranho, enfim. E esse foi um livro escrito, se não me engano, no século XIX, né? 1800 e alguma coisa. No século XIX, e é interessante porque muita coisa que se vai abstraindo dos detalhes do que ele quer dizer ali nas entrelinhas tem muito a ver com o que acontece hoje no mundo. No final das contas, eu não vou dar spoiler, né? Mas no final das contas, tudo tá dentro da gente. E depende de que lado a gente prefere escolher com mais frequência. Eu vou colocar assim. Lembra aquelas 2 pílulas do Matrix? Ou os caminhos do Mágico de Oz? No final das contas é sempre uma questão de decisão para o que dentro da gente se sobressai mais. A gente permite que se sobressai mais. É mais ou menos um resumão do Médico e o Monstro, que era um livro que eu estava muito interessada em ler. Inclusive, uma coisa importante para eu falar. Os 3 primeiros livros que eu li, eles que eu acabei de falar, que é Os Sonhadores, Nascido no Crime e Contos Eróticos para Viúvas, eles fazem parte do meu ZCN, né? Zona de Conforto Não. Se vocês não sabem o que eu estou falando, aqui no canal e Minha Vida, eu divido minhas leituras em 3 desafios. Literatura brasileira, Gilmore Girls, desafio Gilmore Girls, sim, eu faço isso, e ZCN, que é Zona de Conforto Não. Ou seja, são todos os livros que eu não preciso esperar acabar Gilmore Girls ou acabar de ler, possivelmente todos os livros brasileiros, para eu ter vontade de ler outras coisas fora da casinha, sabe? É tentar realmente sair da zona de conforto. E esse foi um. Esses 3, na verdade, foram a minha tentativa e deu muito certo. Acabou que eu li um livro com uma cultura indiana, outro com uma cultura sul-africana e um outro americano. Então, super funcionou, né? E aí eu tô falando tudo isso pra dizer que o Médico e o Monstro faz parte do desafio Gilmore Girls.
um dos livros citados, a Gilmore Girls, fala desse livro. E eu vou postar também o link de onde eu tô tirando os livros, os 340 livros que eu tô usando para o desafio, tá? Muito bem. E o outro livro também, que faz parte do ZCN, foi esse aqui, As Pupilas do Senhor Reitor. E eu lembro que passava essa novela, eu acho, que no SBT na década de 90. Na minha cabeça eu fiz uma construção que o autor era brasileiro e eu achava que era literatura brasileira. E aí aquela coisa, né? Eu simplesmente abri e fui lendo. Aí tinha umas palavras que não faziam sentido, um contexto que não fazia sentido mesmo, apesar da época que ele foi escrito. E aí fui pesquisar sobre o autor e descobri que ele era português. E aí eu aprendi algo muito valioso que parece meio óbvio, mas a gente às vezes faz, que é não simplesmente pegar o livro e começar a ler. É tentar realmente descobrir um pouco sobre o conteúdo que você está lendo, do autor, da época histórica que ele foi escrito, ler o prefácio, ler a partezinha interna, enfim. Ler de uma forma geral antes de começar a ler, porque daí você vai se envolver e absorver muito mais fácil o livro. As Pupilas do Senhor Reitor trata da história de dois irmãos criados de formas diferentes. Opa, barulho de moto. Criados de formas diferentes. Um ficou na cidade, cuidou do campo, cuidou das plantações ali com o pai, e o outro acabou sendo levado para cursar medicina por várias razões. E aí o livro vai desenvolvendo, mostrando a diferença desses dois. Tem várias visões, eu estou dando só uma sobre esse livro. O livro vai mostrando a diferença das visões e do comportamento de cada um desses irmãos naquele vilarejo onde eles moravam, as paixões que cada um tem, a forma como eles lidam com essas paixões, a forma como eles veem o futuro, a forma como eles veem o trabalho. Então, assim, foi um livro bem interessante. Eu queria poder assistir a novela agora que eu li o livro. Quem sabe aí o YouTube me ajuda, não é mesmo? Mas tem algumas coisas aqui também, algumas passagens que são muito interessantes de você trazer, né, para a realidade e perceber que as coisas não são tão diferentes de como eram, né? Tem uns comentários assim do gênero: quem pode trabalhar não precisa de outra herança. É um pouco a diferença dos dois irmãos. E o pai preocupado do tipo: se eu mandar meu filho fazer medicina, será que ele vai voltar como um homem correto? Será que o outro irmão seria um homem correto, apesar de não ter estudo? Até onde vai o poder do estudo? Até onde vai o poder da sabedoria? E como é que você usa isso na prática na sua vida? As decisões que você toma pelos caminhos que você segue. Muito bacana. Outro livro que eu li foi esse aqui, As Agentes Secretas de Paris. Esse livro veio pelo Scooby, foi um experimento que eu fiz do clube de assinatura Scooby. Muito interessante porque tem aquele conteúdo mais mulheres maravilhosas que fazem coisas incríveis que você não imagina, que eu amo, que eu amo de verdade. E eu amei muito a edição desse livro, é muito bonito. Ele fala sobre, na época da Segunda Guerra Mundial, algumas mulheres foram recrutadas pela primeira vez para fazer alguns tipos de missões que os homens não estavam conseguindo cumprir porque ficava muito na cara. Então, algumas mulheres, por exemplo, com um francês muito bom, que não parecia ter estudado o francês, que fosse algo realmente natural, elas foram colocadas em campo para conseguir atrasar os alemães e conseguir desvendar os estratégias que eles tinham para poder atacar. E além disso, dentro dele vai desenrolando os personagens e suas vidas e histórias que foram paradas ao longo do tempo por causa da missão, coisas que aconteceram por consequência da Segunda Guerra Mundial e finalmente como aconteceu quando finalmente terminou a guerra. Ele foi muito bem escrito. É um livro que eu li assim, eu não diria numa sentada, mas quando eu começava a ler eu não queria parar, e eu realmente acho muito gostoso. Eu tô lendo aqui atrás que é a mesma autora de O Menino do Vagão e A Amante do Oficial. Se vocês já ouviram falar desses outros dois livros, desculpa, balançou, tá tudo bem. E o outro livro que eu li, dessa coleção maravilhosa da Martin Horror, foi Emma. Gente, eu já li
da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, A Abadia de Northanger, e li Emma. E eu era apaixonada pelo Orgulho e Preconceito. Eu olhava Miss Darcy e pensava, eu queria uma Miss Darcy na minha vida, sabe? E Elizabeth, e toda aquela situação, e eu achava maravilhoso. Mas aí eu fui ler Emma. E eu vou te dizer, viu? Emma desbancou o Orgulho e Preconceito para mim. É um livro, assim, fora... É diferente daquele contexto de mocinhas bonitinhas e respeitadas e respeitosas que encontram homens bravos e taciturnos e elas fazem com que eles se apaixonem por elas. É um pouquinho diferente. Como é que eu posso explicar? Emma, na verdade, assim, você se incomoda com Emma no começo da leitura. Eu já fiquei irritada com Emma, que essa menina é muito chata, que essa menina... Eu me incomodei bastante, mas eu fui entendendo, no final das contas, a criação dela, o estilo de vida dela, por que ela era daquela forma, as perdas que ela teve na vida, as decisões que ela teve que tomar, o que era esperado de uma pessoa como ela, na posição que ela ocupava, enfim. E aí ela vai fazendo, assim, uma mocinha nova, e apesar disso, a mulher da casa, vamos dizer assim, depois que a mãe faleceu, a irmã casou, então era ela e o pai dela, a governanta também se casou, então era ela que comandava tudo. E aí ela tinha uma visão um pouco mais adulta do que a idade dela realmente, do que a idade que ela realmente tinha, e fazia com que ela olhasse situações e tomasse a frente para resolver, achando que aquele comportamento dela era de sabedoria. E ela ia lá e fazia uma coisa errada, uma coisa que ela não devia se meter, tá entendendo? E ela prometia que ela não ia fazer de novo, mas aí ela ia se meter de novo. E aí aparece uma versão masculina neste livro que no começo parecia algo como irmão mais velho. Não faz isso, que você não sabe o que você tá fazendo, você não tá olhando o contexto, Emma. E aí Emma ia lá e se metia. Emma, eu tava aqui pensando, assim, nós temos muita intimidade, Emma, eu posso te falar isso que eu vou te falar, não é o melhor caminho que... E aí Emma ia lá, eu vou ouvir sua opinião, mas eu vou fazer mesmo assim do meu jeito, entendeu? No final das contas, você vai percebendo que de uma garota irritante e pedante, ela vai realmente amadurecendo, ela vai se acalmando, sabe, acalmando, se aquietando e observando mais em vez de só agir. E aí as coisas vão acontecendo pra ela e eu aprendi a ter um carinho maravilhoso por esse livro. Eu gosto demais. E antes da gente ver o que tá rolando aqui na casa da Amanda em 2021, eu quero fazer mais um comentário importantíssimo sobre livros que chegaram, e aí livros que chegaram que eu comprei ou que eu troquei. E aí nesse momento eu quero fazer um pequeno breve comentário que é o seguinte. Aqui na minha cidade, nesse momento eu tô em Manaus, Amazonas, Norte. Aqui na minha cidade tem alguns lugares que você pode trocar livros. Então, tem cafeterias super charmosas que você ou só pega o livro, leva e vai ler, ou você realmente deixa lá o livro e troca, enfim, tem uma troca muito bacana. E aí eu deixei alguns livros que eu já tinha lido, não queria deixar aqui na minha mini biblioteca por enquanto. Tenho esperança de que ela vai ficar assim, mas enfim. E trouxe alguns pra casa que eu vou dar uma encaixada porque eu achei super interessante. Por exemplo, como Fogo Morto, do José Lins Rego, certo? José Lins do Rego, que eu estudei sobre ele no colégio já há muito tempo e eu tava super curiosa pra ler. E eu tava dando uma lida aqui um pouquinho na escrita. A edição por si só é muito bacana, olha. Eu gosto desse tipo de edição espaçada, dar uma respirada, enfim. E o tipo de linguagem, pelo menos dessa edição, é aquela linguagem menos coloquial. Então facilita bastante na hora da leitura. Eu soube que algumas editoras elas estavam pegando alguns livros mais antigos com um tipo de linguagem coloquial ou colocando nota de rodapé para descrever algumas palavras, explicar, que é muito mais fácil do que a gente pegar e dicionário, e aí a gente não desenvolve o livro, fica engatando e isso incomoda, né? E alguns que realmente trocaram as palavras. Outro livro que eu peguei foi do Pedro Lobo, Um Rio Sem Alma. Eu nunca tinha ouvido falar do Pedro Lobo, mas eu fui ler sobre ele aqui atrás, já gostei pra caramba do Pedro Lobo. E eu achei super interessante, olha só,
porque esse livro retrata algumas coisas interessantes e algumas pessoas importantes que vieram para minha região, aqui é a região amazônica. E o livro, ele vai trazendo alguns tipos de figura que são, assim, são muito legais. Olha só. Que eu acho maravilhoso no Brasil, porque o tipo de cultura, de vegetação, de formas de falar é tão diferente daqui, por exemplo, com o sul. E aí você pega um livro aqui do norte, pessoal do sul, por exemplo, que não tem nem ideia de se um dia virar aqui para a região norte, não tem noção nenhuma de como as coisas funcionam aqui, pega um livro desse e vai, sabe, absorver um pouquinho, uma coisa que eles nunca teriam ideia que existiria. Eu amo a literatura por isso também. Eu acho sensacional. Então acho que eu vou encaixar esse livro talvez para esse ano, porque eu fiquei realmente muito curiosa. E o outro livro que eu peguei é que eu já tinha ouvido falar desse livro antes e fiquei super curiosa, que é Alice Avery, A Casa de Chá. Não sei se alguém já ouviu falar. Eu nem sei, assim, eu tinha uma ideia na minha cabeça sobre algo bacana em relação a esse livro. Não sei se eu cheguei a ver algum canal no YouTube resenhando, algum comentário, alguma postagem no Instagram, eu não lembro. Mas aí quando eu vi esse livro, eu fui ler aqui o contexto, sabe, a história dele, eu fiquei já super interessada. E também porque a gente sai da nossa zona de conforto americanizada, lembra que eu falei no começo desse vídeo? Então, se bem que pelo nome da autora, eu não sei, vou dar uma pesquisada e vou contar pra vocês, tá bom? Mas eu vou ler aqui um pouquinho essa parte de trás. Aos 9 anos, na cidade hoje conhecida como Kyoto, eu mudei o meu destino. Entrei no santuário pelo arco vermelho e toquei o sino. Inclinei-me em reverência 2 vezes. Bati palmas 2 vezes. Sussurrei algo para a deusa estrangeira e fiz outra reverência. E então ouvi os gritos e o fogo. Qual for o meu pedido? Qualquer vida, exceto esta. Apesar, eu acho que é a autora americana, mas o contexto, o local onde passa esse livro é oriental. E eu nunca li nada que eu me lembre nesse contexto, então vai ser realmente uma saída da minha zona de conforto. Muito bem, finalmente mudança oficial de 2020 para 2021 nesse canal. Vamos lá. Eu falei aqui no início do áudio desse vídeo, na verdade, que eu faço 3 desafios em andamento, né? Literatura brasileira, Gilmore Girls e ZCN. Zona de conforto, não. Então eu venho tentado colocar 3 livros dessas categorias nas minhas leituras mensais, para ler um pouquinho de tudo e sempre estar lendo alguma coisa. Então, e além disso eu também separo livros maiores com livros de contos, para conseguir respirar e conseguir ler todo dia um pouquinho nos horários marcados que eu determinei para ler, para criar o hábito da leitura, voltar a ter esse hábito. E de lá para cá, nessa viradinha de ano, eu tenho lido literatura brasileira, apesar de eu saber que ela não nasceu no Brasil, mas ela, né, ela mesma me dizia que era brasileira nordestina, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Foi minha segunda leitura desse livro e é aquela sensação de daqui a 5 anos, quando eu ler novamente, eu vou me dar conta de coisas que nesse momento eu não percebi. Para vocês terem uma ideia de tanto que eu vou pensando enquanto eu vou lendo esse livro, as minhas anotações. Porque realmente, viu? Tem coisas assim aqui que minha vontade era pegar Macabéia e dizer, querida, vem cá, deixa eu te abraçar. E aí eu vou agendar esse mês de janeiro pra gente conversar sobre A Hora da Estrela, livro em andamento. É minha segunda tentativa deste livro, que quando eu converso com as pessoas que eu tô lendo, as pessoas dizem, eu amo esse livro, é meu livro favorito, e aí eu queria que alguém me dissesse por quê. Esse livro ele é muito bacana, ele foi muito bem escrito. A Emily Brontë, assim, eu tirei o chapéu quando eu li sobre o que as pessoas imaginaram quando souberam dela escrevendo o conteúdo deste livro, e maravilhosa, sabe? Mas o livro em si, ele é denso, ele é intenso, ele é pesado. E aí eu leio com aquela sensação assim de...
quero dar uns catiripapo na Cat, eu quero dar uns catiripapo no Radcliffe, que manha é essa, enfim. Então, assim, ele faz parte do Gilmore Girls, é o meu livro do mês de Gilmore Girls de janeiro. A Hora da Estrela é literatura brasileira, Gilmore Girls, e tem muita coisa, assim, pra gente dar uma conversadinha também sobre ele. Eu comecei ele em dezembro porque eu sabia, minha segunda tentativa, eu sabia que eu não ia conseguir terminar assim rápido porque ele pesa em mim. Eu não sei o que acontece. Se você sente isso, por favor, não me deixa sozinha, porque ele pesa em mim. Apesar de eu estar gostando muito do livro, é meio um paradoxo, né? Mas ele é cansativo. Eu paro de ler ele assim, tomar um banho pra tirar isso, esse peso. Eu acho ele pesado. Então, se você gostou desse livro, me conta por quê. Me conta o que mexeu no seu coraçãozinho, porque eu tô precisando. E aí o livro ZCN do mês de janeiro veio parar na minha casa, teve uma mudança aqui do vizinho, eles souberam que eu gostava de livros, deixaram os livros na minha porta. As pessoas fazem isso. E já tá na minha estante há um tempinho. Mundo por Terra, uma fascinante volta ao mundo de carro, Roy Rudnick e Michelle Weiss. E aí, assim, gente, eu amo ler e eu amo viajar e eu amo dançar. São 3 grandes paixões que eu tenho. Se eu tiver que viajar ali pro interior rapidinho, eu vou, eu sou dessa. Eu não quero saber, eu amo saber o destino, é óbvio, né? Mas assim, meu negócio é ir, estrada, avião, navio. Eu quero ir. Numa dessas eu fui para Rio Branco, no Acre. Conheço Rio Branco, no Acre. Tem muitas pessoas em Rio Branco, no Acre. Eu tenho um carinho. É uma cidade muito charmosa, vai por mim. E aí esse livro me fez relembrar momentos gostosos de viagem que eu tive, que já faz tempo que eu não viajo, não é mesmo? Eu voltei para Manaus por causa da pandemia em março de 2020. Estamos em janeiro de 2021 e eu não consegui viajar nenhuma vez para lugar nenhum, a não ser uma estradinha ali, só para dizer que eu peguei uma estradinha ali. Então esse livro tá me ajudando bastante com isso. E o muito bacana desse livro, olha que maravilhoso, são as ilustrações. Eu querendo aparecer aqui. São as ilustrações, olha só. E aí eles vão falando, foram 1033 dias de viagem, 5 continentes, 60 países, 80 fronteiras, 160.733 quilômetros dirigidos, a quantidade de litro de diesel que eles usaram, 3 jogos de pneus, o combustível mais barato, que foi 0,009 centavos de dólares na Venezuela e 0,018 centavos de dólares no Irã. O combustível mais caro, e aí o custo total da viagem, que foi 69.100, quase 70 mil dólares. E eu tô no iniciozinho dele. Eles saíram do Paraná e começaram o caminho deles aqui pela América do Sul, direção ao norte, por uma situação de vistos e liberações do veículo, enfim. Isso já aqui, assim, dos países vizinhos, já tem uma lista de lugares que eu já quero conhecer. Eu não sei vocês, eu não sei de quantas pessoas que um dia vão ver esse vídeo e conseguiram sair do Brasil, viajar para fora para passear, trabalho, enfim. Mas eu vejo muita gente dizendo Estados Unidos e Europa, e tem coisas interessantes pra gente conhecer aqui nos países vizinhos. Pelo menos eu penso assim, eu quero conhecer todos. E ir subindo, sabe? E como a gente não é tão disseminado assim a aprender o espanhol, por exemplo, a gente devia saber de berço o espanhol. A gente devia fazer essas trocas, como muito acontece nos países da Europa. E eu sinto um erro muito forte meu de ler mais livros americanos do que ter uma noção do que acontece aqui nos países vizinhos, que é uma coisa que eu pretendo mudar, principalmente na literatura e nas minhas viagens. E aí, quando eu terminar de ler os livros, eu vou marcar uns diazinhos aqui nesse mês de janeiro mesmo, pra gente dar uma conversada sobre esses 3, tá bom? E mais uma coisa importante é o seguinte, eu acabei de falar que eu vou tentar ler 13 livros por mês, literatura brasileira, Gilmore Girls e Zona de Conforto não. Já separei, aqui estão os livros do primeiro semestre,
a questão de livros do segundo semestre. Tem, do primeiro já tá todo fechado, já separei o que eu quero ler. E do segundo ainda tem umas casinhas em aberto, tem alguns livros para chegar. E eu só não vou divulgar para vocês, eu não vou fazer isso no ano de 2021. Eu não vou separar já os livros que eu pretendo ler em dos 12 meses, 3 para cada mês, porque eu quero primeiro criar o hábito de realmente fazer isso, sabe? A constância. Porque eu não quero... Eu vou ler este livro e a galera, vamos ler juntos. Ai, gente, eu não consegui ler, não deu pra ler, aconteceu um problema, enfim. Nesse primeiro momento, eu quero mais conversar sobre o que eu tô lendo, se vocês já leram alguma coisa, se daqui a algum tempo, quando forem ver esse vídeo, eu tô lendo agora... Clarice Lispector, tô lendo agora da Estrela e a Amanda falou isso sobre esse vídeo, aconteceu já há alguns anos atrás. Eu quero trocas de conversas, sabe? Então, nesse primeiro ano de canal, que eu vou manter a constância, eu quero conversar e fazer essas trocas assim. Então, eu vou combinar com vocês o seguinte: uma vez por mês, eu vou trazer um vídeo aqui pro canal sobre livros que chegaram pra mim, que estão chegando agora aqui em casa. E nesse vídeo dizer os 3 livros que eu vou ler no mês seguinte, porque já vou ter uma noção muito melhor, tá bom assim? E aí quando chegar em dezembro de 2021, a gente faz aí um resumão de como foi 2021 e para 2022 a gente dá uma nova conversada, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, a gente está tentando aqui fazer os vídeos bonitinhos, bacaninhas, fofinhos, e aí no final das contas eu percebi que na verdade o mais gostoso é sentar aqui e conversar, então é isso que eu queria. Uma conversa mais próxima daquilo que a gente está lendo, que está encantando a gente nesses momentos mais de introspecção, de ficar quietinho em casa. Então, sintam-se bem-vindos aqui na casa da Amanda, tá bom? Obrigada por assistir. Beijo, um abraço muito apertado. Tchau.